Bom dia, meus queridos irmãos. É de fato uma alegria e um privilégio enorme poder aqui assumir esse púlpito para falar da parte do Senhor. Eu queria, antes de começar, apenas registrar para os nossos irmãos Éber e Suzy que nós, como igreja, nos sentimos privilegiados de caminharmos com os irmãos nesse ministério. Eu sei que muitos aqui talvez não os conheçam. Éber, Suzy, eles têm formação de excelência. Eles alcançariam o topo das carreiras profissionais pelo talento que têm, pela formação que possuem. E há muitos anos, chamados pelo Senhor, eles têm dedicado a sua vida ministerialmente em uma missão onde eles não são vistos, eles só servem. A gente vê vários exemplos. Indígenas à beira da morte são salvos nesse ministério de Asas. Indígenas que não conheciam o Senhor têm a alma salva por missionários que lá estão, que são socorridos, transportados e abençoados por esses irmãos. E eu não podia deixar de fazer esse registro, queridos, que na verdade para nós é um grande privilégio tê-los como membros da igreja e de fazermos parte dessa caminhada. Que Deus os abençoe. Queridos, o meu intuito hoje nessa manhã é conversar com os irmãos sobre uma palavrinha tão pequena, tão comum no nosso vocabulário, tão conhecida no meio eclesiástico, mas talvez não tão refletida na profundidade que deveria. Eu queria tratar com os irmãos hoje sobre fé. E não é fácil nós falarmos sobre fé, porque nós vivemos numa cultura onde fé tem sido colocada em extremos que são completamente distantes da palavra de Deus. De um lado, você vai ter livros, você terá palestrantes que falam muito sobre fé, como um pensamento positivo, como uma estrutura otimista. Você tem que crer, porque você vai chegar lá. E não são poucos os estudos, as falas que se envolvem em fé como uma espécie de virtude moral, que faz então com que você seja bem melhor sucedido, porque aquilo que você quer, você crê, você acredita, você consegue. É essa autoconfiança, é o pensamento positivo, é um grande otimismo. É muito forte isso no nosso meio. De outro lado, você tem uma outra perspectiva que se denomina muito intelectual, se denomina muito inteligente, muito conhecedora da ciência, e essa vai dizer que fé é um elemento para os mais desprovidos de inteligência. Fé é uma característica daqueles que não sabem nem o que perguntar, porque os que estudam, os que são intelectualmente desenvolvidos, eles são céticos por natureza e eles indagam com veemência até que lhes seja tudo comprovado, porque fé é uma característica de gente menor. E não é muito incomum você ouvir pessoas falando, por exemplo, do nosso sertão, ou fala do Brasil, é um povo de fé. Ou aqueles que vão fazer o seu jogo na loteria e vão fazer uma fezinha. E fé vai entrando na nossa sociedade com uma gama de desconstruções. E quando nós olhamos para as Escrituras, na verdade o conceito de fé é muito mais sofisticado do que a gente imagina. A estrutura da verdadeira fé é muito mais complexa, é muito mais densa do que comumente na nossa sociedade é conversado.
E por isso que, sem mais delongas, eu gostaria de ler aquele que é um dos textos mais preciosos quando se estuda sobre fé, que é Hebreus capítulo 11. Por favor, abram lá. Hebreus capítulo 11. Por favor, acompanhem comigo a leitura, a partir aí do verso 1. Acho que eu lerei um pouquinho, seguindo por algumas histórias de patriarcas, talvez até o versículo 19. E se você puder, eu queria te encorajar a prestar atenção. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Até aqui. Queridos, nós queremos conversar então nessa manhã sobre fé, a verdadeira fé. E eu não tenho a pretensão de esgotar o texto e seguir pelas histórias de todos os nossos patriarcas. Na verdade, eu já estou até em dúvida se eu conseguirei compartilhar tudo aquilo que eu queria. Mas nós seguiremos com uma primeira e importante questão. Em contraposição com muito daquilo que é dito na nossa sociedade, o texto começa revelando para nós um grande aspecto do que vem a ser a fé que as Escrituras nos ensinam. E esse aspecto
está nos primeiros versículos e também no versículo 6. É que fé, queridos, é também pensar. Eu vou falar de novo. Fé é também raciocinar, ponderar, avaliar, pensar. Preste atenção. No primeiro versículo, que é tão conhecido, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem, certo? Eu tenho compartilhado com os irmãos a facilidade e o benefício que nós temos hoje de conhecermos o original. O que de fato está sendo dito aí nessa palavra convicção? Me permitam compartilhar com os irmãos. Essa palavra original, que é traduzida por convicção daquilo que você não viu a causa. Convicção é uma palavra grega que significa verificação, pela qual algo é provado ou testado. Prestem atenção. Fé, diz a palavra de Deus, é uma verificação pela qual algo é provado ou testado. Mas tem mais. O versículo número 3 vai dizer que pela fé nós entendemos que o universo foi criado, certo? E o que significa entender, se não pensar, se não raciocinar? Pois deixe-me então, mais uma vez, sem ser enfadonho, no grego, essa expressão de entender que o universo é criado pela palavra de Deus, entender significa perceber com a mente, entender, ter entendimento, pensar sobre algo, prestar atenção, ponderar e considerar. De modo que muito diferente de um tipo de jogar às cegas, fé inicia com uma ponderação, com uma avaliação, com uma análise de provas, com uma verificação. É assim. Fé não é uma alienação mental, não é. Prestem atenção, exemplo muito singelo, talvez cheio de falhas, mas só para nós pensarmos. Imaginemos que hoje cedo você vinha para a igreja, e de repente em uma das esquinas próximas aqui, você se deparou com uma cena muito curiosa. Você viu duas pessoas paradas na esquina, olhando o que tinha acontecido. Então você chega, acha aquilo muito curioso, e você fica olhando aqueles homens, olhando a cena, e a cena ela é simples. Em uma das ruas que chegam na esquina, você está vendo marcas de frenagem, já a uma certa distância, espaço sem, um certo caco de vidro, elementos no chão, e de repente aqui na esquina parece que tem mais detritos que indicam que vidro e coisas caíram ali. E bem na esquina tem uma bandeja linda com um bolo de chocolate. E aqueles homens estão ali olhando aquela cena, e aí você chega e diz: escuta, o que aconteceu? E ambos respondem: nós não vimos. E o primeiro diz: mas eu analisando, eu sei o que aconteceu. Veja, eu estou observando que as marcas de frenagem começam muito lá atrás, e depois a gente vê momentos onde há detritos de veículo que terminam aqui, e na verdade isso foi um carro que desgovernou, perdeu o controle, capotou e veio parar aqui, e como isso já aconteceu há algum tempo, o carro já foi levado. E tem mais, esse carro, como a gente consegue perceber em volta minimamente alguma fuligem, esse carro então, ao desgovernar, esse carro pegou fogo, e eu creio que era o carro da padaria, o furgão. E nesse furgão certamente tinha farinha de trigo, tinha ovo, tinha fermento, tinha leite, tinha manteiga. Me ajudem as irmãs, o que está faltando? Tinha açúcar, tinha fermento, tinha... As irmãs estavam lá, eu estou vendo que as irmãs, elas conhecem o furgão, as irmãs estão me ajudando, e elas estão botando muita coisa. No meu caso era mais simples, só tinha isso,
e ele diz: o carro pega fogo, ele desgoverna e vai numa temperatura tal que quando ele capota e ele chega aqui e que as portas daquele furgão se abrem, então saiu esse bolo. E ele ainda comenta: e deu certo porque Recife está muito quente esses dias. E aí você começa a olhar e falar: rapaz. E o outro então diz: rapaz, eu acho que alguém, inclusive muito conhecedor do que estava fazendo, fez esse bolo, porque você esqueceu aí algo. Veja essa calda de chocolate maravilhosa aqui em cima. Você não falou do leite condensado. E então você precisa pensar. Então você precisa ponderar. Então você tem que considerar. E o texto diz que fé é você considerar, analisar, provar, testar, prestar atenção com a sua mente. E a Bíblia diz que quando você se volta às Escrituras, na narrativa daquele que fez todas as coisas, e você pondera o que é dito, você então vai se curvar com a mente de que o universo foi criado pela palavra de Deus, porque crer é também pensar. E há um aspecto muito mais forte e filosófico nesse ponto. Imaginemos que agora nós estamos diante daquele bolo, e agora nós precisamos avaliar se aquele bolo é bom ou ele é ruim. Como se avalia se o bolo é bom ou ruim? Você tem que saber o propósito. Você tem que dizer: escuta, bolo é para quê? Rapaz, bolo eu não sei. Se eu não sei, se aquilo é fruto de um acaso, então eu não posso dizer que aquilo tem um propósito, porque ele é acidental. Então alguém pode dizer: esse bolo não presta, porque eu levei ele para ser um objeto de decoração na minha casa, e depois encheu de bicho, e depois aquilo que era lindo foi ficando feio, com fungos e coisas, então ele não presta. Mas se você sabe o propósito de bolo, você vai dizer: bolo nunca foi feito para ser objeto de decoração. E com isso eu quero te perguntar: o ser humano é bom ou ruim? Como você avalia? Se o ser humano é fruto do acaso, de uma série de elementos coincidentes químicos e temperaturas que fazem com que ao final, no desencadear de uma série de questões, surge o ser humano e ele não tem um propósito para o qual ele foi feito, então eu lhe pergunto: como que você vai saber se alguém é bom ou é ruim? Não tem jeito. E é por isso que tantas coisas no mundo de hoje não se resolvem. Eu li uma reportagem de uma conferência no Cairo, há alguns anos atrás, onde houve uma moção de países ocidentais contra países que ainda hoje tratam as mulheres como objeto. Elas não têm a condição de ser humano como os homens, são vendidas, são abusadas. E na moção dos países ocidentais, para que esses outros países compreendessem que isso é mal e é errado, a resposta foi: isso é a cultura de vocês. Para nós aqui é diferente. E quem é você para dizer que eles estão errados, se o ser humano é fruto de uma grande coincidência reiterada de cataclismas e de elementos químicos que geram nada? Porque então não tem propósito. Eu ouvia um pastor que já citei muitas vezes, Timothy Keller, e ele falava sobre essa questão tão bíblica da essência do mal que existe no coração humano. E ele falava como hoje em dia as grandes mentes, os grandes filósofos falam da tolerância, porque cada um tem a sua verdade. Há 2 anos atrás o Google disse que a expressão do mundo era pós-verdade, um conceito que a gente não consegue nem explicar. Cada um tem a sua verdade. Então ele dizia que uma escritora do The New York Times era uma grande defensora dessa linha,
de que quem é você para condenar, quem é você para dizer que algo está errado. Cada um tem a sua verdade, e isso é muito lógico quando você crê que tudo é fruto do acaso. Cada um é aquilo que por acaso foi e define o que vai ser. Até que essa repórter foi destacada para acompanhar uma daquelas atrocidades da África, acompanhar um desses grupos radicais como o Boko Haram, que raptou centenas e centenas de adolescentes, e que não vale a pena descrever os requintes de crueldade que ali são realizados. E ele conta que quando ela volta, ela escreve um artigo dizendo: não é verdade o que eu dizia, aquilo que eu vi na África, aquilo é o mal personificado, não se pode tolerar. O ser humano não foi feito para aquilo. E se então você começa a pensar, se você então começa a ponderar, você vai concluir que o universo foi formado pela palavra de Deus e que o ser humano foi criado por Deus para propósitos pelos quais nós podemos sim julgar o ser humano. Ela explica. Ela explica. O problema, queridos, é que muita gente consegue até seguir nessa parte. E as igrejas estão lotadas de pessoas que, se você fizer uma única pesquisa, você acredita em Deus, talvez você vai se surpreender com um percentual enorme que no nosso país as pessoas responderão sim, mas é porque elas permanecem numa certa análise estritamente mental. Só que o texto muda completamente. Ele diz que a fé, que é também pensar, em algum momento ela passa por uma revolução pessoal. É por isso que eu li. O texto agora vai dizer: pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé, alguma coisa tem que acontecer com você. A fé, ela, conquanto é também pensar, ela não é somente a mente, porque senão você pode até analisar, pensar e concluir filosoficamente numa estrutura de teorias e dizer: eu tenho que me curvar, é criação, tem um propósito, mas isso não muda a sua vida. Sabe por quê? Porque você continua tendo uma concepção mental de que Deus existe, mas isso nunca entrou na sua vida, isso nunca mudou o seu ser, isso nunca mudou os fundamentos pelos quais você decide os rumos da sua vida. E esses são os chamados cristãos nominais. As igrejas estão cheias dele. Eles vêm porque é um bom ambiente, quem sabe, para criar os meninos, bons valores, boas coisas. Não, é verdade, eu acredito, mas nunca teve um encontro pessoal. Então, conquanto crer é também pensar, como é o título do livro de John Stott, que é fantástico, deixo como uma sugestão para vocês lerem. Fé, ela é pessoal. Em algum momento, querido, você tem que ouvir esse chamado de Deus. É o que aconteceu com cada um desses irmãos. Eles viviam no fluxo, todos eles trabalhavam, todos eles buscavam vencer na vida, todos eles estavam envolvidos com as demandas do dia a dia, mas todos eles, em algum momento, Deus entrou na história e um chamado muda a forma como eles passam a viver o resto da sua vida. Crer, fé, é uma revolução pessoal. Há um momento, queridos, que você ouve um chamado. E cada um de nós aqui, quem já teve essa experiência, sabe há décadas atrás, sabe aquele sermão, sabe aquela palavra, sabe quando você ouviu e aquilo encontrou o seu coração, sabe aquele momento, aquela situação que você é capaz de vir aqui à frente e dizer os detalhes do dia, quem era, como leu, que roupa estava usando. Eu, como presbítero, eu tenho um privilégio, é muito legal. Eu converso com algumas pessoas que querem se tornar membros da igreja, pessoas que fizeram discipulados com outros membros, é muito legal. E eu pergunto muito, eu gosto de perguntar, vou ouvir a história das pessoas, e eu pergunto: como é que foi isso? Quando é que esse negócio passou a ser verdade? Quando é que esse negócio mudou a sua vida? E é tão impressionante. Eu vejo adolescentes dizendo: foi num acampamento. E diz o pastor, e diz o texto, diz o que estava acontecendo, diz a música que cantou, diz
o que aconteceu depois, diz como é que foi. Ouviu um chamado, é pessoal. Você precisa ter um encontro pessoal com o Senhor, porque Ele faz com que aquela fé que inicia como quem pondera e pensa, ela passa a ser pessoal. Isso muda, queridos. Vocês não acham isso maravilhoso? Quantos aqui não se lembram de mensagens, de um cântico, uma situação difícil da vida, onde você ouviu o Senhor e aquilo impacta a sua vida até hoje? Eu ouvia um pastor comentando sobre um áudio de um teólogo muito abençoado inglês chamado Martyn Lloyd-Jones. E o Martyn Lloyd-Jones era um gênio. Ele era médico e ele estava caminhando para o topo da medicina mundial, porque ainda muito jovem, ele ingressou na equipe médica de nada mais, nada menos do que a rainha da Inglaterra. E ele então diz no seu testemunho que ele era mais um dos muitos cristãos nominais. Ele cria em Deus por ponderação lógica, mas ele disse que um dia aconteceu uma coisa onde ele ouviu Deus o chamando para uma relação pessoal. E a história é curiosíssima. Sabem o que aconteceu? O chefe da equipe, o médico 20 anos mais velho que ele, o principal médico da Inglaterra, estava num relacionamento amoroso, e ele estava enamorado e com planos de casamento, e a sua noiva é acometida de uma doença fortíssima, e ele, quem sabe o melhor médico do mundo, não conseguiu fazer nada, e aquela sua noiva morreu. E o Lloyd-Jones disse que certo dia, esse bambambam, aquele que ele almejava como sendo o top da carreira, que me fará ter status, segurança, estabilidade, satisfação, diz que bate na casa de Lloyd-Jones e pede para entrar. E Lloyd-Jones que diz que obviamente o deixa, e diz que aquele homem senta na frente da lareira e fica por 2 horas olhando a lareira, sem se mover, sem uma palavra. E Lloyd-Jones diz que ele conseguia entender, mas ele então disse que enquanto ele via aquela cena, Deus o chamou para um relacionamento pessoal. Mudou. Aquilo que era só uma compreensão mental de concordar, ela agora passa a ser pessoal. Você já teve esse encontro pessoal que muda os rumos da sua história? Porque fé é isso. Mas eu preciso seguir a fé, e por isso que eu li até o final da história de Abraão, porque a fé, além de ser pensar, além de ser um encontro pessoal, onde Deus lhe chama para uma caminhada com Ele que vai mudar tudo na sua vida, a fé, ela te revela que você precisa ter como fundamento na sua vida algo completamente diferente de todos os fundamentos que essa vida pode te dar. Eu vou falar de novo de uma outra forma. A fé, que é fruto de uma compreensão intelectual, mas que é fruto de um encontro pessoal, ela vai mudar qual é o principal alvo da sua vida, ela vai mudar qual é o principal alicerce da sua história, vai mudar o fundamento. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou olhando para a história de Abraão, e eu vou passar igual uma bala, pelo menos em 4 pontos da história de Abraão. O primeiro deles, Abraão seguiu o fluxo, como nós, envolvido lá na terra de Ur dos caldeus. Ele tinha família, ele tinha trabalho, ele era um cara bom, ele tinha um certo status. Um dia Deus o encontra, e Deus o chama para andar com ele. E sabe qual foi o chamado? É o que nós lemos. Deus disse: saia da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão então pergunta para Deus: para onde, Senhor? Então Deus diz: depois eu te conto, apenas sai.
E nós lemos aqui o texto dizendo que Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Já viram a cena? Ele está despedindo da família. Gente, eu estou indo embora. Qual é a primeira pergunta? Para onde, Abraão? E ele diz: não sei, só estou saindo. Por quê? Porque foi só esse o passo que Deus me revelou. Então ele sai. Só que quando Deus chama Abraão, Deus diz para Abraão: eu vou te dar muita terra e eu vou fazer de você uma grande nação. Foram as duas promessas. E Abraão então sai, ele não sabe para onde, mas ele sai na expectativa. Sabe o que acontece? Passa 1, passa 2, passa 3 anos, passam 5 anos, passam 10 anos, passam 15 anos, passam 19 anos, passam 20 anos, passam 24 anos. Ele não tem nenhum pedaço de terra, e ele não tem nenhum filho com Sara. O que é isso? E de repente nós vemos Deus dizendo para ele, quando ele já parece que tem perdido as esperanças, e Deus diz, ele velhinho, e diz: eu vou te dar sim um filho com Sara, e é dele que virá a grande nação, e é para essa nação que eu vou dar uma terra. E Abraão diz: mas como, Senhor? Eu já sou velho, minha esposa é muito velha. E Deus diz: depois eu te conto. Só continua caminhando. E o texto diz que ele caminha na terra que era a terra que Deus prometeu dar para ele. Mas o texto diz que ele caminha como um peregrino. Veja, ele andou na terra que Deus disse que iria dar para ele, e Deus falou: é aqui que eu vou te estabelecer. E Abraão pergunta: mas quando? E Deus diz: depois eu te conto. Só continua caminhando comigo. E nasce Isaac, 25 anos depois de Deus ter feito a promessa. E Abraão parece que se agarra naquele único fôlego de esperança, e Isaac agora parece que é aquele que pode, quem sabe, dar uma luz, um lampejo da esperança, de uma concretização. E Deus percebe aquilo, e Deus fala: suba um monte e sacrifica Isaac para mim. E é como se eu imaginasse Abraão perguntando: por que, Senhor? E Deus dizendo: depois eu te conto. Só sobe e entrega. E a minha pergunta é: como dizemos nós pernambucanos, por que Abraão não estilou? Eu aprendi essa expressão, eu adoro as expressões aqui. Por quê? Por que não? Eu vou lhe dizer por quê, queridos. Hebreus disse para nós. Sabem por quê? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Ele mudou os fundamentos. A fé de um encontro pessoal com Deus, ela muda aonde você constrói a sua história. Deixa eu dizer uma coisa para você: qualquer das coisas legítimas e maravilhosas que podemos ter nessa vida, se elas se tornarem o fundamento sobre o qual você constrói a sua história, você está perdido. E disse: não é assim. Nós queremos construir a nossa história com base em um grande alicerce, a nossa carreira. Porque nós teremos status, teremos recursos, teremos estabilidade, teremos satisfação, daremos condição para a nossa família, daremos dízimo para a igreja, vamos ajudar os missionários, mas no fundo você usa Deus e a fé quando o seu alvo maior é a sua carreira. Deixa eu lhe dizer, mais dia, menos dia, ela vai ruir. Quem sabe são seus filhos? Quantas pessoas não dizem que tem significado na vida por conta dos seus filhos? E definem como alvo principal e como fundamento sobre o qual a
alicerçam a sua história e a sua vida, os filhos. E eu lamento lhe dizer que mais dia menos dia vai ruir. Outros são a beleza, porque a pessoa é bonita e é muito elogiada, então aquilo se torna o elemento de sua identidade, é o alvo máximo, é o seu fundamento, e ela vai. E hoje em dia tem muita coisa, né? E passa aquilo, e pluga aquilo, mas enquanto nós estamos aqui conversando, querido, as ruguinhas estão aí, ó, formando. Não tem jeito, vai ruir. Se você viver muito, muito e muito, então você vai enterrar todos os seus parentes. E se você viver muito, muito, muito e vencer todas as reformas da Previdência que virão, você vai se aposentar, vai ruir o seu salário e no final não tem nada, não tem jeito, vai ruir. O que acontece na verdadeira fé, e esse é um elemento de complexidade, mas de libertação maravilhosa. A fé que começa com o pensar, ela se torna um encontro pessoal com Deus e que muda o fundamento onde você constrói a sua história. Você constrói num fundamento eterno. Não tem crise que rouba, não tem ladrão que assalta, não tem traição que destrua, não tem. Sabem por que ele fica 25 anos e parece que Deus não cumpre e ele continua caminhando com Deus? Porque o fundamento pelo qual ele agora vive é um fundamento eterno. Você já pensou sobre isso, queridos? A Bíblia diz, é Jesus quem diz: as pessoas, elas vão construir a sua casa sobre dois alicerces. Ou você vai ser daqueles que ouvem as minhas palavras e continua vivendo a vida do jeito que você acha. Esse constrói sobre areia. Vai vir a tempestade, vai vir a chuva, vai vir o vento, vai ruir. Porque todos os fundamentos que nós podemos construir a nossa vida nessa terra, eles são transitórios. Mas existe um outro, que ele constrói a sua casa sobre a rocha. Virão as tempestades, virão as chuvas, virão os ventos fortes, e ele não vai ruir. Sabe quem é esse? É aquele que ouve as minhas palavras, ele as compreende e pratica. Muda o fundamento, querido. Para de viver na sua vida achando que fé é usar Deus para conseguir aquilo que você quer. Fé é você ter o Senhor para ver o invisível. Várias vezes no livro de Hebreus você vai vendo isso. Lá em Noé, ele fez coisas por aquilo que Deus disse que ia acontecer, mas não tinha acontecido. É Jesus quem olha para você que está aflito nessa manhã, dizendo: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou para a casa do meu pai, e eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejam vocês comigo. Essa cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, é de verdade. Esse negócio tem que mudar o jeito como nós vivemos hoje. Quando estruturamos a nossa vida no Senhor, nenhuma circunstância, nenhuma coisa boa vai se tornar o fundamento e o alicerce pelo qual nós andaremos. E é por isso que, ainda que Deus pareça demorado, nós não vamos estilar, porque o privilégio para nós é sermos do Senhor e termos a eternidade garantida. Eu sei que quando a gente chega, e só falta mais um ponto, que eu vou para ele agora, alguém pode dizer: eu não dou conta. Eu não dou conta, Roberto. Eu sei que se eu entrar nesse pacto aí com Deus, eu vou estilar, porque as circunstâncias mexem muito comigo. Quando as minhas expectativas lá no emprego são as melhores possíveis e de repente eu levo a rasteira, isso me destrói. Sabe, quando é lá em casa e eu fiz por acontecer e eu não sou reconhecido, e isso acaba comigo. Sabe, eu acho que eu não dou conta. Você está aí já nesse terceiro ponto, eu ainda estou lá no primeiro, tentando pensar se aquele bolo saiu do furgão ou não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Houve um encontro em Gênesis 15, onde Abraão parece que ficou com dúvida. Já tinham se passado décadas, não décadas, mas já tinha passado mais de 10 anos, e ele não ganhou terra,
ele não tem herdeiro, ele está em crise. E ele bate uma conversa com Deus. E Abraão diz assim: ô Senhor, então meu herdeiro vai ser Eliezer, né, o Damasceno. E ele começa a tentar dar um jeitinho. Sabe como a gente faz? A gente começa a tentar, tentar recriar uma história. E Deus diz para ele: ô Abraão, quem está com você sou eu. E Deus não diz quando nem como, ele diz que depois. E ele só diz de novo: eu vou de você fazer uma grande nação, e vou te dar uma terra. Olha para os céus, Abraão, vê as estrelas que tem, inumeráveis. Então a sua posteridade vai ser inumerável como as estrelas dos céus. E o texto diz que Abraão olha para os céus e ele faz uma pergunta para Deus. E a pergunta talvez seja aquela que você aí está fazendo. E a pergunta de Abraão é: como é que eu posso saber, Senhor? Como é que eu posso saber que isso vai acontecer? Porque esse é o ponto, queridos. Sabe o que Deus faz? Uma das cenas mais esquisitas das Escrituras, e que eu naturalmente precisei de ajuda dos meus amigos que eu gosto tanto para me explicar. O texto diz que depois que Abraão pergunta: como é que eu posso saber? Deus diz para ele: pega vários animais, se não me falha a memória são 5 animais, parte os animais no meio, coloca num caminho uma banda de um lado e uma banda do outro. Tipo, do que é que Deus está falando? E por isso que a gente, quando se socorre de homens de Deus que estudam, é porque eram assim que os grandes contratos na época eram celebrados. Você partia os animais, e as duas partes daquele pacto passavam entre os animais, dizendo os termos do contrato. E aqueles animais partidos eram a cláusula penal do contrato. Em outras palavras, eles passavam dizendo: que me aconteça o que aconteceu com esses animais, se a minha palavra não se cumprir. E assim era feito o pacto. E aí agora parece que faz sentido. Quando Abraão está em dúvida, como eu posso saber? Deus diz: parte os animais. Só que 2 coisas muito fortes acontecem. A primeira, Deus não chama Abraão para passar entre os animais. Deus põe um pesado sono sobre Abraão, e diz o texto que Deus, como uma espécie de tocha flamegante, passa sozinho entre os animais. E parece que ali Abraão entendeu. O que Deus disse para ele foi: Abraão, se eu não cumprir a minha parte na nossa aliança, então eu preciso perecer. Mas se você não conseguir cumprir a sua parte, eu também vou ser partido. Deus, quando faz uma aliança de fé conosco, Ele garante, inclusive se você vai dar conta ou não. E querem saber, queridos? Muito tempo se passou, e Deus, que faz uma aliança com o seu povo e de maneira pessoal, Ele constatou que o ser humano não consegue cumprir a sua parte no pacto de caminhar com Deus. E Deus, o próprio Deus, Ele então é traspassado em nosso lugar. E talvez você não esteja ainda entendendo o que eu estou querendo dizer, então eu direi da forma mais clara que eu posso. Quando Deus olha para nós e percebe que na nossa estrutura é tão difícil viver uma vida digna de um relacionamento com Deus, nós não conseguimos. Na verdade, existe uma inclinação terrível do mal que nasce conosco. Somos egoístas, somos mentirosos para nos darmos bem, nós somos promíscuos,
Nós somos cheios de nós, somos orgulhosos, somos altivos, somos prepotentes, somos cheios de temor dos homens. Não há como cumprirmos a nossa parte do pacto com Deus. Então Deus manda Jesus. É Isaías quem diz: Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, e Ele foi traspassado, e Ele foi moído, quando se fez enfermar como uma oferta para pagar o nosso pecado. E o seu Filho, o justo, Jesus, ao levar sobre si o descumprimento nosso, Ele garante a aliança com Deus. A minha palavra final, queridos, é que o texto diz que todos esses morreram na fé, vendo de longe a promessa. Abraão foi-lhe revelado a eternidade, e foi revelado a ele que a eternidade estava garantida por Deus pela promessa. Isso fez com que Abraão caminhasse por uma fé que é racional, que é pessoal, que altera os fundamentos onde construímos a nossa história, e com estabilidade e garantia, porque a fé é um presente de Deus que é garantido na obra de Jesus por nós. Então, querido, muda para onde você olha. Olhe para Deus, porque eles que viram a promessa distante, nós podemos ver a promessa cumprida em Jesus. Se Abraão, Noé, Enoque, Adão, Moisés, Sara puderam viver na expectativa da eternidade e da promessa de Jesus, nós temos muito mais elementos, porque nós vimos a promessa sendo cumprida em Jesus, e Ele de fato pegou o escrito de dívida que constava de ordenanças que pesava sobre nós, e o encravou na cruz, e nós estamos livres, e estamos encaixados na aliança da fé, garantidos pelo mérito de Cristo. Se você não tiver nada hoje que possa te trazer um alento na sua vida, se os elementos de sofrimento perpassam seu trabalho, vizinhança, família, filhos, cônjuge, pais, igreja, tudo você tomou abuso, eu quero lhe dizer: se você tombar hoje, os portões dos céus vão se abrir, o Senhor Jesus vai estar lá, e Ele vai dizer: venha bendito do meu Pai, entra no gozo que está preparado para você desde antes da eternidade. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E você pode viver hoje numa dimensão de uma eternidade, numa cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, que nos é garantida por Jesus, que faz com que a caminhada pela fé seja sempre vitoriosa. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Deus querido, que estrutura preciosa é essa da fé. Eu queria orar como aquele pai que pediu ao Senhor a cura do seu filho, e ele estava em dúvida sobre o teu poder. Então ele faz uma única oração: ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Nós precisamos, Pai, desse dom, desse presente, dessa garantia em Jesus. Nós precisamos ter os olhos nesse Deus que garante o pacto. Se Ele falhasse, que não pode falhar, ou se nós falhássemos, porque Jesus pagou. Oh Pai, inunda o nosso coração com essa estabilidade, ainda que Deus pareça demorado nas coisas que nos são tão preciosas. Dá-nos os olhos da eternidade, permita-nos viver no hoje aquilo que o Senhor já reservou para toda a eternidade, que nós saiamos daqui sabendo que é nesse encontro pessoal, onde o Senhor se torna o maior bem da nossa história, que tudo muda, e que quem sabe o dia de hoje seja mais um desses dias, onde o Teu Espírito toca especialmente alguém, e que quem sabe por décadas à frente vai se lembrar que foi em Hebreus 11 que o Senhor o chamou, dizendo: vem caminhar comigo, vem caminhar pela fé verdadeira. Faz isso conosco em nome de Jesus. Amém.